Qual que é a melhor suplementação de proteína? Será que é melhor eu suplementar com whey protein, com albumina, com caseína? Qual que é o melhor para eu utilizar no meu pós-treino? Qual que é o melhor para eu utilizar antes de dormir? Então é nesse vídeo que eu vou estar explicando tudo isso que você precisa saber sobre suplementação de proteína. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, queria pedir uma troca para vocês. Enquanto que eu vou te dar um conteúdo que está muito show, está repleto de informação, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Clica aqui em curtir, que isso é muito importante, que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante, ele vai enviar isso para mais pessoas, beleza? Combinado? Clicou aqui no curtir? Então bora pro conteúdo. E pessoal, existem alguns critérios que a gente precisa se salientar quando a gente está comparando uma proteína com a outra, quando a gente está comparando a albumina com caseína, com whey protein. E o que a gente precisa se atentar? É justamente o valor biológico e a velocidade de absorção. E o que isso significa? O valor biológico é o quanto que o nosso corpo vai aproveitar daquela proteína. Então, existe uma hierarquia. Ou seja, se você consome 30 gramas de whey protein, é diferente o quanto o nosso corpo vai aproveitar aquelas 30 gramas do que quando você consome, por exemplo, a albumina, do que quando você consome, por exemplo, a caseína. Então, pessoal, existe uma hierarquia. Quando você consome, por exemplo, 30 gramas de whey protein, o seu corpo vai aproveitar muito mais do que quando você consome 30 gramas de albumina. E quando você consome 30 gramas de albumina, o seu corpo vai aproveitar muito mais mesmo, do que quando você consome 30 gramas de caseína. Então, o que significa? Que o whey protein está no topo. Você tem a melhor absorção com o whey protein. E abaixo dele está a albumina e abaixo da albumina está a caseína. Ou seja, quando você consome 30 gramas de proteína, muito provavelmente você absorve muito menos proteína com a caseína do que com o whey protein. Esse é o primeiro fator. O outro fator é a velocidade de absorção. Como a caseína ela vai ser aglutinada, vai ocorrer uma condensação logo no nosso estômago, vai ocorrer justamente essa aglutinação, ela tem uma menor velocidade de absorção comparada às outras proteínas. Então, por isso que é muito dito que a caseína é interessante para você utilizar antes de dormir, porque como ela vai aglutinar, acaba sendo mais interessante. Só que a caseína, ela acaba sendo muito mais cara do que, por exemplo, a albumina. Então, antes de eu explicar isso daí para vocês, vamos entender. Valor biológico, o whey protein é o melhor e a caseína é o pior com valor biológico. Já quando a gente está falando de velocidade de absorção, é o contrário. A caseína tem a menor velocidade de absorção, ou seja, vai ficar mais tempo no seu organismo, fazendo uma liberação de aminoácidos mais gradativamente. Por isso que muita dito que caseína é interessante você utilizar antes de dormir. E depois dessa caseína vem a albumina, em segundo lugar, de velocidade de absorção mais lenta, e o whey protein acaba sendo a proteína com uma velocidade de absorção mais rápida que tem, beleza? Então agora vamos entender qual que é o melhor para você utilizar antes de dormir. Você utilizar antes de dormir, por exemplo, a caseína acaba sendo muito dito e muito disseminado que acaba sendo mais interessante. Só que a albumina ela também tem uma baixa velocidade de absorção também. Então acaba tendo uma liberação mais gradativa de aminoácidos. Então você, por exemplo, utilizar antes de dormir a albumina também acaba sendo interessante. Outro fator que acaba também sendo interessante você fazer é você consumir uma proteína sólida, porque como vai precisar ter digestão, metabolização, vai precisar ter diversos processos metabólicos no seu corpo, isso vai acabar tendo uma velocidade de absorção mais prolongada. E como eu já disse em vídeos anteriores, é interessante você consumir uma última refeição 4 horas antes, que foi já comparado em estudos que os indivíduos que consumiram 4 horas antes da última refeição, ou seja, acho que é CEO que fala, não sei se acabou ceando antes de dormir, 4 horas antes de dormir, teve uma melhor qualidade de sono, consumindo o alimento 4 horas antes. Então você tem essas 3 opções, ou albumina ou caseína, ou consumir a proteína sólida mesmo. A albumina acaba tendo um gosto mais desagradável para a maioria das pessoas, acaba trazendo bastante flatulência, mas tem um custo-benefício muito bom mesmo, muito melhor do que o whey protein.
A caseína acaba tendo um alto custo, acaba sendo bastante cara e em contrapartida acaba tendo um menor valor biológico, mas você escolhe qual consegue se adaptar melhor. A caseína acaba sendo mais gostosa, mas acaba tendo um menor custo-benefício, acaba sendo mais cara, beleza? E agora vamos entender no pós-treino, qual que é o melhor para você utilizar no pós-treino. E pessoal, muito vem sendo disseminado de que é interessante você utilizar o whey protein hidrolisado, que ele é o mais rápido, que tem a velocidade de absorção mais rápida, é melhor para você se recuperar melhor e tal coisa. E pessoal, olha só, isso é uma completa besteira. Se você usa o whey isolado, por exemplo, e você não tem nenhum problema digestivo, você não tem nenhum problema enzimático, por exemplo, uma intolerância à lactose, até porque nem todo whey protein que é isolado tem... até o whey protein que é isolado tem lactose, então isso você também precisa se atentar. Nem todo whey protein isolado ou hidrolisado é isento de lactose. Mas se você não tem nenhum problema digestivo, se você quer emagrecer ou você quer hipertrofia, o whey protein concentrado já vai te atender. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente tem que entender é que não é porque você saiu do seu treino que você já tem que chacoalhar a sua coqueteleira de whey protein e você já sair tomando. Seja o whey protein quanto a albumina, você vai acabar tendo uma melhor absorção, porque logo depois do seu treino acaba sendo estimulado vias anabólicas, como por exemplo a MPS, que isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor recuperação nas 3 primeiras horas. Ou seja, eu não falei nos 30 primeiros minutos, foi nas 3 primeiras horas. Ou seja, isso já vai se dar no tempo de, seja você utilizar o whey protein, ou seja você utilizando a albumina, você já vai conseguir ter uma boa absorção. E por que eu falei albumina e whey protein e eu não mencionei a caseína? Porque a caseína ela tem uma velocidade de absorção entre 6 a 8 horas. Além disso, tem um valor biológico muito baixo. E a gente encontra whey protein mais barato do que caseína. Então faz mais sentido você utilizar o whey protein do que você utilizar a caseína, por exemplo, para o seu pós-treino. Pela velocidade de absorção e pelo valor biológico ser muito mais favorável. Então aí fica pelo seu critério. A albumina, como eu já falei, ela acaba tendo um gosto pior do que, por exemplo, o whey protein na maioria das pessoas que eu costumo conversar e por experiência própria mesmo. Eu achei pior a albumina do que o whey protein e o whey protein ele também tem um custo-benefício bom, só que a albumina acaba tendo um custo-benefício melhor na maioria dos casos. Mas fica ao seu critério de escolher o whey protein ou a albumina no seu pós-treino. Beleza, pessoal? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu quero te lembrar que eu estou mostrando o meu estilo de vida, falando sobre meus treinos, falando sobre o meu consumo de carboidrato, proteína, lipídio, falando sobre minha ingestão de água, explicando tudo isso do meu estilo de vida, que isso sirva não só de inspiração, mas que às vezes tire dúvidas de vocês, que vocês possam ter no seu dia a dia. Eu estou postando isso todos os dias nos meus stories e todos os dias lá no meu Instagram tem conteúdo novo. Então para você que não está inscrito lá no canal, clica no link que está aqui na descrição, me segue lá no Instagram, beleza? Para você acompanhar todas as dicas que eu posto todos os dias, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.